Hola, queridos, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de español de hoy, ¿vale? Hoy empezaremos a lección 8. Vamos juntos estudar? Então, queridos, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, nossa aula remota, tá? E como a gente combinou na aula passada, em sala de aula, nós combinamos fazer o quê? Estudar a parte gramatical em sala, todos juntos, e a parte de compreensão leitora a gente faria na semana de aulas remotas, tá? Então, nós vamos iniciar hoje a lección 8, na página 94, ¿vale? Então, vocês abram seus livros, por favor. Vamos falar sobre pluralidade cultural. Pluralidade cultural, né? Então, aí nós vamos falar sobre várias culturas. Nós mesmos, brasileiros, somos um povo bem diversificado, nós temos uma cultura bem diversificada, né? Porque nós temos heranças das pessoas que estiveram no nosso país anteriormente, certo? E aí nós temos leitura contextualizada. Texto 1. ¿Por qué la necesidad de la educación multicultural? Porque há necessidade de uma educação multicultural, uma educação baseada nas diversas culturas que nós temos. Quando a gente vai estudar um idioma, eu sempre digo isso a vocês, é importante que a gente conheça a cultura também, porque a cultura, a língua é cultura, então nós vamos aprender um novo idioma, é importante que nós também possamos aprender o modo de viver dessas pessoas, os horários de comida, o que eles comem, então isso envolve também a parte multicultural, certo? E aí nós temos um texto, e nesse texto fala que a educação multicultural ela promove uma igualdade, né, de oportunidade entre as pessoas, entre os jovens, entre os alunos. Isso é bem importante frisar, certo? Nós vamos trabalhar também a defesa dos valores democráticos nesse ensino multicultural, tá? O que é importante não é só o que o meu país faz, não é só a minha religião, não é só a minha cultura, não é só a minha dança, a minha comida típica. A gente precisa respeitar as diversas pessoas que nós temos ao nosso redor, de outros lugares do mundo também, certo? Então, nós temos aí uma sociedade com grande diversidade cultural, na verdade, e essa sociedade, ela precisa ser uma sociedade democrática, que respeite principalmente a cultura das outras pessoas, né? A gente não pode julgar. E aí, para a gente trabalhar igualdade e equidade em sociedade, não é isso? Se requer que a gente tenha um caminho para isso, tá bom? Primeiro, cooperação, a gente precisa cooperar, todo mundo, participar ativamente, e é um processo que os povos precisam para diminuir a marginalização, as pessoas esquecidas que estão à margem da sociedade, tá? Então, a gente tem que diferenciar igualdade de equidade. Igualdade é você promover os mesmos meios para todos. Equidade é você adequar, né? Você ter possibilidades, gerar possibilidades para que você se iguale aos demais, tá? Eu vou deixar uma imagenzinha para vocês no vídeo, onde tem diferenças entre igualdade e equidade, certo? A equidade, ela vai sim promover meios para que essa pessoa consiga alcançar as mesmas coisas que as outras pessoas também alcançaram, tá? E principalmente numa sociedade tão rica em desigualdade social como é a nossa, tá? Então, cada vez mais é importante a gente trabalhar essa questão multicultural, tá bem? E aí, vocês têm lá no livro de vocês, na página 95, Filosofia da Educação Multicultural. Qual é a filosofia dessa educação multicultural, né? Vamos ler juntos. La educación multicultural, en su defensa de los valores democráticos, parece ser la mejor respuesta educativa ante las necesidades de una sociedad culturalmente diversa como la nuestra. Según Algado, la filosofía detrás de la educación multicultural puede encontrarse en los siguientes principios. Que princípios são esses? Vamos lá. El respeto y reconocimiento de la diversidad en todos los sistemas educativos, la inclusión de la historia y la cultura de los diferentes grupos culturales en currículo, la igualdad de oportunidades y acceso a la educación de todos los alumnos,
el establecimiento de un entorno académico seguro y no violento, que sea auténticamente democrático y que promueva la cooperación, fraternidad entre os diferentes grupos culturais. Então, todos esses princípios aqui, eles são agregados, né, ao nosso conteúdo didático. Então, primeiro, respeito e reconhecimento à diversidade em todos os sistemas educativos, inclusão da história e cultura dos diferentes grupos culturais no currículo. E isso nós temos, né? Nós estudamos arte indígena, nós estudamos arte afro. Então, nós temos aí uma responsabilidade, né, de trabalhar esses conteúdos de forma a valorizar a contribuição desses povos para a nossa civilização, tá bem? São todos muito importantes, né? Aliás, nós estamos aqui porque nós somos descendentes desses povos, tá? E também estabelecer um entorno acadêmico, não é isso? Seguro e não violento. Então, a escola, ela precisa ser um lugar seguro e não violento. A gente precisa unir e não segregar na escola, tá? Então, esses princípios, eles nos levam a considerar a educação como uma única ferramenta, certo? Que é mais viável para a gente ter pessoas que tenham as mesmas oportunidades, tenham as chances de ter as mesmas oportunidades, tá? O texto vocês leiam na íntegra, é pequeno, tá? E para que vocês possam responder a atividade. Aí vocês vão responder compreendendo o texto. 1. Em tua opinião, que hace falta numa escola para que se introduza uma educação multicultural? Para vocês, na opinião de vocês, o que falta a uma escola para que ela ensine um ensino multicultural, que ela trabalhe valorizando todos os aspectos culturais de todos os povos? Não é só celebrar o dia do índio, não é só celebrar o dia da consciência negra, não é só esse dia. A gente precisa valorizar a contribuição que eles tiveram e a gente precisa, de alguma forma, também retribuir o trabalho que eles fizeram conosco, tá? Então, nós temos várias políticas sociais voltadas tanto para os indígenas quanto para pessoas negras na nossa sociedade, tá? E nós temos sistemas de cotas, nós temos também leis que amparam, leis que vão levar em conta toda a violência causada a esses povos, não é isso? Nós temos órgãos que são responsáveis por fazer se cumprir a lei, né? Protegendo sim essas pessoas da violência, do preconceito, do racismo, tá? Então, o que a escola precisa para ela ter esse ensino multicultural? Na segunda questão, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, segundo o texto lido, tá? Então, as informações, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Na terceira, vocês vão marcar uma única opção que não pode ser considerada como um princípio de educação multicultural. Qual é a alternativa que traz uma afirmação que não pode ser considerada como um princípio de educação multicultural, tá? E aí vocês marquem. E aí nós temos o texto 2. Los gitanos en Europa. Los gitanos en Europa. Quem são os gitanos? Vamos a ler o texto. Encuestas de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizadas en 2011 a partir de 102.000 entrevistados personales en Bulgaria, República Checa y Francia, apuntan que los europeos de etnia gitana están excluidos de la vida económica, social y política. Comparados con los romaníes, son más pobres, sufren más el desempleo, estudian menos y tienen menos acceso al agua potable, al alcantarillado y la electricidad. Los gitanos tienen más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas y menos acceso al sistema de salud, y son la población menos favorecida de la UE. Las jóvenes que se casan y tienen hijos antes de los 20 años duplican la media de las no gitanas y tienen menos probabilidades de completar su educación. La mitad de los gitanos dicen haber sentido discriminación en el último año
el 90% de los gitanos viven por debajo de los niveles nacionales de la pobreza. Un tercio de los gitanos están en paro. El 67% de los que trabajan tienen empleos sin cualificar o poco cualificados frente al 16% de los gitanos. El 30% de los gitanos con educación universitaria están en paro frente al 14% de los gitanos. El 45% vive en vivencias en las que falta al menos uno de estos elementos: cocina techada, baño, ducha o luz. El 40% vive en comunidades donde al menos una persona se fue a la cama con hambre uma vez en el último mês. Então, os povos ciganos aí, né, os gitanos, eles sofrem bastante essa descriminalização, né? Porque eles não são respeitados culturalmente, né? Não existe esse ensino multicultural. O que se trabalha é a segregação, a desigualdade social muito grande, econômica também. E são fatos que são revelados nas pesquisas. E assim, também no Brasil, né? Os povos indígenas, eles sofrem bastante. Os negros também no nosso país, eles sofrem bastante preconceito, racismo. E eles estão em menos número também em cargos mais altos. O número de formados com um nível superior também é menor. Então, se a gente buscar ao fundo todo esse conhecimento, a gente vai ver que existe sim uma diversidade cultural, mas existe uma desigualdade muito grande, né? A desvalorização desses povos. E aí vocês vão compreendendo o texto, vão responder sobre o texto que a gente acabou de ler, Los Gitanos en Europa, tá? Como eu li um pouco rápido, né, vocês podem reler o texto, tá bem? Aí nós estudamos análise linguístico na página 98 e 99, respondemos a atividade da página 100 e vamos para 101, universo multicultural. Nós já lemos todas essas palavras do universo multicultural, tá? E aí vocês vão responder: que ideia suscita esta imagem? Né? Nós estamos vendo vários povos reunidos em uma única fotografia. E responder também a questão 2. O que entendes por interculturalidade? Por que é importante para a aprendizagem de idiomas? Pesquisa e comparte com tu classe. Então, por que é importante a interculturalidade? Tá? Vocês vão responder aí. E nós vamos relembrar agora o uso de muy e mucho. A gente sabe que muy e mucho significa muito, não é isso? Mas a gente tem dois usos, muy e mucho. Eu uso muy antes de advérbios e adjetivos. Então, quero dizer que Maria é muito bonita. Maria es muy bella. Maria es muy guapa. Porque bella e guapa são adjetivos, tá? A gente vai usar mucho antes dos substantivos e no final de frases, tá? Então, vamos ver o exemplo do mucho. Eu tenho mucha hambre. Agnes lê mucho. Então, eu tenho muita fome. Agnes lê muito, tá? Então, aí nós usamos para substantivos ou no final de frases, tá? E muy a gente usa diante, né, na frente de adjetivos e advérbios, tá bem? A gente tem algumas exceções do uso de mucho. Diante dos adjetivos mejor, peor, mayor e menor. Por exemplo, Juan é menos peor. Ou então, o Juan é muito pior que Pablo. Né? Então, nesse caso, eu usei muy, né? Apenas nesses casos, tá bem? Mi casa é muito menor. Então, aí nós usamos, não é muy menor, é muito menor, tá? São exceções, bem poucas. E aí, vocês vão responder a atividade, que tem 3 questões sobre o uso de muy e mucho. E agora eu vou fazer a leitura do texto El Café para nosotros. E vosotros van a responder a atividade na página 104, 105, vale? E assim nós terminamos a nossa leção 8, não é isso? Finalizamos a nossa lição, que falou sobre pluralidade cultural, universo multicultural e educação também, tá bom, meus queridos? Beijos. Fiquem agora com a leitura do texto El Café, vale? Texto de interactividade. El café.
Se dá o caso curioso de que no século XVII um grupo de mulheres protestava por uma causa de uma bebida recém introduzida em Europa, o café. Al parecer, a consumição del café tinha efeitos prejudiciais à la masculinidade e à potência viril. Lo mismo hacían algunos sacerdotes islámicos al ver que el café se tomaba fuera de las mezquitas y disminuían el número de fieles y clientes en las ceremonias religiosas. ¿Qué pensarían todos ellos si comprobasen el grado de difusión que el café tiene en la actualidad? Hoy resulta difícil imaginarse un mundo sin café. Dentro del comercio mundial, es el producto situado en segundo lugar, solo detrás del petróleo, con una cifra de negocios de unos 12 billones de dólares al año. Las cantidades que se consumen son escalofriantes, especialmente para los dietéticos. En Finlandia, que es el país en que más café se consume, a cada habitante le corresponde, según las estadísticas, 5 tazas de café por día. Un español, aunque parezca mentira, bebe solo la quinta parte de un finlandés y la mitad de un francés y un norteamericano. España, pues, no es un país muy cafetero, a lo mejor porque España es un país muy religioso y menos liberal que los países del norte de Europa. Pero no, lo que es cierto es que el café también caracteriza el lado profano y laico de la vida del español. ¿Cómo es posible que el café se haya situado en tan alto aprecio? Porque su fulgurante carrera no comienza hasta el año 1000, cuando, según la leyenda, un sacerdote islámico de Aden, que se dormía durante las veladas nocturnas, fue milagrosamente dirigido por el profeta para que tropezaras como un pastor. Este bueno señor le contó que sus cabras pasían toda la noche siempre que habían comido los granos de cierta planta. El sacerdote comunicó a sus compañeros el descubrimiento y de esta manera la consumición del café se generalizó en las mezquitas de toda Arabia. El café portaba, por tanto, una signa religioso y su expansión corre pareja com a difusão do Islã. Vale? Então, queridos, após a leitura desse texto sobre a cultura do café, né, que a gente leu, quais os países que mais tomam café, por que em alguns países não se toma tanto café, tá? Então, nós vamos responder o exercício, que tem 6 questões sobre o texto. Na 7ª questão, vocês vão descobrir a que país essas imagens se referem, tá bem? Então, pelas imagens, nós vamos tentar descobrir de onde é cada uma delas, tá bom, meus queridos? E a 8ª. E na 8ª questão, você vai responder se alguma das imagens te pareceu estranha, se você não conhecia e dizer por quê, tá bom? E aí nós vamos falar sobre os estereótipos construídos nesses países a partir dessas imagens, tá bem, queridos? Hasta nuestra próxima clase de español. Besos. Chao.